Saudações em Cristo, espero que você esteja bem. Hoje eu quero compartilhar com você o que está escrito no texto do Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27 e 28, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está utilizando aqui a figura de um pastor e o seu cuidado para com as suas ovelhas para descrever a relação que ele tem com os seus servos. Todos aqueles que servem a Cristo e o reconhecem como o Senhor da sua vida são caracterizados como suas ovelhas. Isso significa que nem todos são ovelhas de Jesus, mas sim aqueles que se enquadram nas características que Jesus descreve aqui nesse texto. Estes são caracterizados como ovelhas de Jesus. Ele diz aqui que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele não está apenas dizendo que elas têm o ouvido bom e elas conseguem ouvir o som que sai da sua boca. Mas ele está dizendo, quando ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele está dizendo que as suas ovelhas atendem, obedecem, elas ouvem o que ele diz e fazem o que ele está dizendo. Isso significa que as ovelhas de Cristo estão dispostas a viver segundo aquilo que ele fala, segundo aquilo que ele exige, segundo aquilo que sai da sua boca, porque as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Ainda o texto diz que eu as conheço e elas me seguem. O pastor conhece as suas ovelhas, e conhecer aqui é muito mais do que simplesmente saber quem são. Jesus, como pastor, conhece os seus servos e sabe exatamente quem eles são, sabe das suas dificuldades, sabe dos seus pecados, sabe das suas falhas, porque ele conhece, ele tem uma relação íntima com os seus servos. É isso que o texto está dizendo. Eu as conheço e elas me seguem. Elas, quando atendem a voz, elas vão onde o pastor assim então conduz para que para onde elas devem caminhar. Nem todos fazem isso, somente as ovelhas de Cristo. E aí ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Com essas palavras, Jesus está dizendo que a segurança das suas ovelhas está no sacrifício do próprio pastor. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. E a vida eterna foi dada às suas ovelhas mediante o seu próprio sacrifício. Ele se doou, ele se entregou, ele morreu na cruz. De forma que então todos aqueles que são ovelhas de Jesus estão seguras eternamente. Não porque elas têm qualquer mérito em si, mas porque ele é um pastor fiel. Que Deus nos abençoe e espero que você de fato seja uma ovelha verdadeira de Jesus. Grande abraço.